quando eu percebi que o dinheiro ele era muito mais do que só comprar coisas. Olá, estamos aqui com mais uma entrevistada de hoje, Ana Leone. Ana Leone é executiva da Ambima já há 15 anos. E há 15 anos ela fala de planejamento financeiro, independência financeira, enfim, todo esse assunto que agora está na moda, Ana já explica há muito tempo. Ana, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Forbes Mulher para explicar também como é que funciona todo esse processo de liberdade financeira, independência financeira e contar um pouquinho da sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito bacana estar aqui, né? Estou super honrada de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu trabalho no mercado financeiro já há bastante tempo, trabalho há 26 anos mais ou menos, então faz muito tempo. Eu entrei quando eu estava na faculdade ainda e era curioso porque eu nunca imaginei trabalhar com isso. Eu sou publicitária de formação, então já começa aí, né, essa confusão de como é que eu me intitulo, porque, né, o trajeto foi me mostrando o caminho. Então, trabalho já há bastante tempo e nos últimos 15 anos com educação financeira. Fui convidada para ir para a Ambima para trabalhar com isso. Eu estava começando a área de educação lá na Ambima e aí eu fui para desenvolver os projetos. E era curioso porque no começo, como você falou, hoje todo mundo sabe o que é isso em alguma medida, mas quando eu comecei, as duas perguntas mais difíceis que me faziam era o que eu fazia onde eu trabalhava. Porque é super difícil explicar o papel da Ambima, ela tem um papel bastante representativo. E qual é o papel da Ambima? A Ambima é uma entidade de classe, ela representa as instituições que atuam no mercado de capitais. Então, a gente tem algumas áreas de atuação e o eixo central de uma associação é a representação daquele setor, que trabalha para desenvolvimento do setor, para cuidar da segurança jurídica, regulatória, das boas práticas, de desenvolvimento de mercado mesmo. E é isso que a gente faz. Os nossos associados são as instituições financeiras que a gente vê no cotidiano, as corretoras, os bancos comerciais, as gestoras de patrimônio. Então, essa é a atividade da Ambima. E entre os seus papéis é o papel de ajudar as pessoas a investir melhor o seu dinheiro, a poupar mais e investir melhor os seus recursos, que é um desafio que todos nós precisamos encarar de algum jeito, né? Então, a Ambima ela tem um papel como autorreguladora do mercado para garantir que as boas práticas sejam mantidas. A gente tem um arcabouço imenso de informações para gerar a transparência necessária para o mercado, para que os investidores possam fazer as suas melhores escolhas. E quando eu comecei lá, não sabia o que era Ambima, né? Tinha que explicar tudo. Tinha que explicar tudo e explicar que eu trabalhava com educação financeira. E era uma época em que a economia estava indo super bem, né? As pessoas estavam sentindo assim o fator positivo da abundância de recursos. A gente não tinha esse nível de desemprego, então tinha um outro contexto que era muito difícil a gente falar de prevenção num momento em que as coisas estão indo muito bem. E hoje também, né, Ana, tem muita gente que surgiu no mercado, enfim, que a gente vê o tempo inteiro falando de educação financeira e tal. Como é que você lida como é que você, eu digo, telespectadoras, as pessoas que estão nos vendo, como é que filtram as informações? Porque muita gente também que simplesmente não entende muito bem e acaba já querendo fazer planejamento, enfim, como é que a Ambima vê todo esse tipo de movimento que está surgindo? É positivo, porque assim, dar espaço para a temática é muito bacana. Lá no começo era muito difícil as pessoas terem apetite para sentar e conversar sobre isso, porque não havia uma necessidade. A gente estava com uma taxa de juros em outro patamar, tudo estava diferente. Então é difícil você introduzir essa temática em um contexto naquela época. Mas a gente entende que a educação, como qualquer educação, ela tem que começar muito cedo e a gente conserta sempre o telhado quando não está chovendo. Então a gente sempre viu, e aí os dirigentes da Ambima na época perceberam a importância que o setor deveria dar para essa temática, de ajudar as pessoas de fato a terem mais consciência sobre suas decisões financeiras, porque isso é bom para as pessoas, isso é bom para a economia e isso é bom para as instituições. De certa forma, todos ajudam a quebrar o assunto, que é um tabu, né? Falar de dinheiro.
quando a gente fala de dinheiro, a gente tem influências de todos os tipos. A gente tem influências religiosas, econômicas, sociais. É um tema super complicado. Tirado ainda o fator de que é complexo na sua essência, então, de cálculos, a variedade de produtos, etc., você tem uma questão objetiva que é um tema que a gente não gosta de lidar diretamente. Quando a gente vê esse número grande de pessoas falando sobre o tema, então hoje você tem canais de YouTube, você tem consultores, você tem, né, as próprias instituições dando mais espaço para a temática de investimento, isso é super positivo. Então as pessoas elas estão sendo acionadas de formas múltiplas e aí isso é positivo e desperta ao menos a consciência. Então a gente ainda tem um processo em que as pessoas são mais conscientes, mas não necessariamente estão fazendo alguma coisa a respeito. Então, se eu pudesse fazer uma analogia, eu faria do cigarro. Então, muita gente, todos nós aqui sabemos que o cigarro faz mal, o cigarro mata. Mas tem gente que ainda fuma. Então, esse processo de conscientização coletiva é muito importante. Então, acho que todos esses agentes têm um papel. Agora, toda a abundância de informação requer um senso crítico das pessoas saberem filtrar aquilo que elas estão recebendo. Né? Então, elas precisam ser menos especialistas na temática. Então, eu falo isso o tempo inteiro. Ninguém precisa ser especialista em investimentos, mas você tem que saber ser especialista nas suas necessidades. Isso você tem que saber claramente quais são os seus objetivos. Perfeito. E sob a ótica da mulher, já que estamos no Forbes Mulher e falando especificamente para a mulher, a realidade da mulher a gente conhece bem, sobretudo no mercado financeiro. Mulher delega sua vida financeira, a realidade no mercado é outra, a mulher representa só 20% dos investimentos fora da poupança, enfim, dos investimentos tradicionais, como Bolsa de Valores, um pouquinho mais de 20%, no Tesouro Direto agora, que está chegando quase, passando dos 25%. E ao mesmo tempo a mulher também, às vezes, se submete a uma carreira, vamos dizer assim, não sabe ganhar dinheiro. Né? Essa é a realidade que a gente vê e às vezes está numa profissão que mal paga seus custos fixos. O que a gente pode fazer e chamar a atenção dessa mulher para que ela possa talvez fazer uma transição de carreira e ainda investir com qualidade seu dinheiro? Olha, para mim o conceito de independência financeira tem vários por aí, né? Mas para mim assim é você poder escolher. Você ser independente é você poder fazer escolhas. Não significa que a independência te afasta ou te torna um ser absoluto para a tomada de decisões. Nenhum de nós é independente. Nós somos todos interdependentes. A gente precisa de, né, vivemos em comunidade, então essa interdependência ela influencia as nossas decisões. A independência financeira da mulher, como de qualquer indivíduo, é poder escolher. E o que mais eu vejo, principalmente na interação de mulheres, que eu tenho bastante nas minhas redes, de mulheres que elas atuaram muito mais para os outros e não para si. Né? Então, ajuda os filhos, dedica boa parte dos recursos para dar conforto à família. Você tem um aspecto da mulher também importante, que ela cuida dos pais. É muito mais fácil você ver uma mulher cuidando dos pais idosos do que um homem cuidando dos pais idosos. Mas é que culturalmente também nós fomos criadas para cuidar, para querer também profissões mais voltadas à área das humanas. E você tem uma questão mesmo, eu acho que da sensibilidade feminina. Até tem um caso famoso, acho que é o Drauzio Varela que fala isso, se eu estiver falando absurdo. É possível, mas suponho que seja dele mesmo, essa frase, que ele diz o seguinte: olha, se você ficar viúvo, né, se for para ficar viúvo, torça para você morrer antes da sua mulher, porque a mulher tem essa coisa do cuidar, né? A gente está ali, acho que é meio da nossa essência, esse cuidado, né, o instinto materno que a gente distribui para todos que estão ao nosso redor. Então, a mulher ela tem essa característica, que é uma característica muito positiva, mas ela tem que ser observada com cuidado quando a gente está falando do contexto financeiro. Então, a mulher, por não encontrar essa independência financeira, ela acaba, de fato, se submetendo a coisas que não dão a ela a verdadeira liberdade. Mas ela tem medo também, né? De cuidar do próprio dinheiro, medo de investir, medo de ser culpada também por decisões erradas no mercado financeiro ou lidar com alguma questão em relação ao dinheiro e ser culpada por isso. E culparem ela por isso, não? Eu acho que tem uma questão muito mais, assim, a gente não gosta de tomar decisões, né? O ser humano.
Então, para a gente tomar uma decisão é uma coisa mais difícil, que requer aí um esforço e uma ousadia a decisões cotidianas e ainda mais decisões financeiras, como eu falei, tem aí um certo de aspectos que nos influenciam. A mulher, ela é mais sincera ao dizer que tem medo. Ela é mais sincera ao reconhecer que não sabe. Quando a gente faz pesquisas na Ambima e aí, né, pergunta para a mulher a relação com o dinheiro, a gente sempre percebe uma sinceridade maior. Quando a gente mede a alfabetização financeira, as mulheres têm um desempenho inferior. E pesquisadores acreditam que seja, de fato, por uma resposta mais sincera. Então, a mulher, ela admite não saber. Então, é aquela coisa, a gente busca mais ajuda. Né? Talvez seja isso que leva a mulher até a terceirizar a vida financeira dela de algum jeito. Mas aí acho que é outro aspecto, tem um aspecto cultural. Mas é o exemplo que eu dou, né? Uma mulher que está perdida, ela para e pede uma informação. O homem fica perdido 5 dias lá e, né, e não, me viro sozinho e tal. Então, você tem esse aspecto também diferente. Respondendo a sua pergunta, né, essa coisa da mulher se submeter, não ter um emprego que não dê a ela uma renda suficiente para suprir o dia a dia, eu acho que tem 2 aspectos importantes para a gente olhar aí. O primeiro é que não importa muito o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. E isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vê instalada muito nas pessoas. Então, o que os especialistas chamam de desculpa verdadeira. Você sempre vai ter um volume de gastos que, em geral, vai comprometer toda a sua renda, porque a gente trabalha para a gente prosperar e a gente viver de forma mais confortável. Só que esse ciclo leva a gente a não deixar espaço nesse orçamento para qualquer variação de renda que a gente tenha. Então, se a gente as pessoas autônomas, por exemplo, um mês sem trabalhar, já diminui a renda, mas a nossa despesa está comprometida. Então, acho que tem esse aspecto de que por menos que você ganhe, você tem que encontrar uma forma de gastar menos, né? Porque se fosse verdade que a renda a mais traz o equilíbrio orçamentário, pessoas que ganham muito bem estariam muito bem. A gente teria níveis de investimento muito maior no Brasil e pesquisas da Ambima mostram que isso não é verdade na classe A, B e C. Né? O outro é, de fato, aí a mulher ter uma autonomia maior da sua carreira. Então, você trabalhar numa coisa que não te valoriza o suficiente, e nisso nós mulheres sabemos fazer muito mal, que é negociar o nosso preço no mercado, aí a gente está falando de uma outra coisa. E como é que negocia o preço bem no mercado? Eu acho que daí é se valorizar. A gente sempre tende a achar que nunca está pronto, né? Se tem uma... Perfeccionistas demais, eu queremos acho que daí excelência. vem no seu ponto do receio, né? De não ser tão ousado nesse aspecto. Falando assim da minha carreira, né? Eu trabalhei uma época num banco em que eu sabia que ganhava menos do que um amigo meu que trabalhava ali comigo na mesma função. Não era uma política do banco, não tinha nenhuma discriminação de gênero, mas era uma coisa que eu não sabia negociar. Então, assim, hoje eu olhando para trás, eu olho e não deixaria isso acontecer novamente. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo esse vídeo estão nessa situação. E não por uma política discriminatória da empresa no qual elas trabalham, mas porque elas sabem e não têm a coragem de ir lá e dizer, olha aqui, tem os mesmos resultados, tem a mesma performance. Sentar à mesa e negociar. Então, eu acho que a única coisa que é necessária para isso é coragem, né? E tirar essa síndrome de, ai meu Deus, né? Não tô pronta. Ninguém tá pronto para nada. Nenhum homem tá pronto para assumir nenhum desafio. Mas eles têm um pouco mais de ousadia. E a gente vai aprendendo ao longo do caminho também, né? Primeiro aceita e depois vai construindo. É aquela coisa, né? Assim, sou mãe de 2 filhos. Quis ser mãe, mas dizer que eu estava absolutamente pronta, não, acho que é a decisão... Administrar maternidade e carreira mesmo, a gente acha que nunca vai conseguir. Nunca dá conta, então a gente também se coloca numa posição de desvantagem, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de autoconfiança, né? De acreditar que a gente está pronto, e se não está pronto, o trajeto vai preparar a gente. Então acho que falta um pouco de coragem nesse sentido. Bom, a gente sabe que para ter independência financeira, o primeiro passo é ganhar mais do que se gasta. Esse é o primeiro passo de todos. Agora, como depois que você ganhou mais do que gastou,
essa sobra, vamos dizer assim, que eu não chamo de sobra, eu acho que independência financeira você tem que pagar o seu eu futuro, eu sempre falo isso na coluna, sempre primeiro, porque não é seu, não pertence você agora, pertence a você mais à frente. Você precisa investir, e investir com qualidade para que esse dinheiro possa trabalhar por você, para que você tenha essa independência financeira ao longo do tempo. Agora, voltando mais para a veia pessoal da Ana mesmo, melhor investimento que a Ana já fez, assim, na sua vida financeira? Olha, eu acho que não tem o melhor investimento, sinceramente. Tem um investimento adequado a cada situação. O meu primeiro carro, eu comprei aos 19 anos, comprando dólar. Era o que a economia na época permitia. Então, o que eu fazia, eu era atendente de telemarketing numa empresa, e juntava ali $5 um mês, $10 no outro, quanto eu de fato queria, com um objetivo muito claro, e foi assim que eu juntei $1.350 e comprei meu primeiro carro. Então esse foi um investimento adequado para aquela época e para aquele objetivo. Meu segundo grande objetivo era comprar um imóvel. Então eu trabalhei e falei, bom, esse é o meu objetivo, quanto custa esse objetivo, quando eu quero atingir esse objetivo e o que eu tenho que fazer para isso. E aí foi outra administração que eu fui fazendo do meu dinheiro, mas com um objetivo muito claro. Hoje eu tenho uma outra, né, configuração de renda, outra configuração de objetivos. Eu acredito que é preciso a gente sempre ter um acompanhamento profissional. Isso é importante, apesar de ser uma profissional da área, eu trabalhei muitos anos com investimento, eu fui banker do segmento de private por muito tempo. A gente sempre precisa de um aconselhamento profissional, mas a gente só tem condição de chegar a este profissional sabendo exatamente o que a gente quer. Então, hoje, os meus objetivos financeiros, eles estão muito mais voltados à minha estabilidade futura, né? Porque a minha configuração hoje ela é essa. Eu tenho uma renda, tenho 47 anos, tenho uma estrutura de gastos. Então, os meus investimentos estão baseados neste contexto, né? Então, o meu objetivo hoje é esse. E como eu faço objetivamente? Eu tenho uma ajuda profissional e tenho muito claro os meus objetivos, que é eu preservar aquilo que eu conquistei e potencializar. Como é essa ajuda profissional, Ana? Hoje eu tenho um assessor que me ajuda nas minhas decisões e a gente toma ali todas as decisões conjuntas. Então, olha, o meu objetivo, a alocação, como eu faço na prática? É um investimento bem diversificado, com aquele percentual ali para as urgências necessárias, para uma liquidez que eu precise para o meu cotidiano, que ela é menor hoje porque eu sou uma executiva, gero renda e etc. E uma parte significativa para aproveitar as oportunidades. Então, isso vai desde fundos de investimento, a papéis do tesouro de longo prazo, produtos mais arrojados, né, em mercado acionário, etc. Então, hoje com a baixa da taxa de juros, você migrou um pouco mais para renda variável? Sim, sim. Os meus investimentos, eles sofreram... Qual o perfil da Ana Leone de investidora? Então, eu acho que eu sou moderada, né? Assim, eu tenho um apetite, entendo as boas consequências de assumir um risco em determinados investimentos, mas isso está muito baseado no meu objetivo. Então, eu não tenho nenhum objetivo de, no curto prazo, trocar de imóvel, fazer uma viagem de volta ao mundo. Então, para esses objetivos mais do dia a dia, familiares ali, né, viajar com a família, dar conforto a eles, eu tento que este contexto eu consiga viver com a minha renda, né? E ainda essa renda permita que eu acumule, né, nesse cofrinho aí para a minha aposentadoria, que é uma coisa que, de novo, eu tenho 47 anos, é necessário que isso seja pensado desde muito cedo, né? No mundo dos investimentos você precisa de duas coisas, você precisa de tempo e dinheiro, quanto mais você tem um, menos você precisa do outro, né? Então, quanto antes a gente começar, melhor, mas eu acho que a gente está vivendo uma realidade também de que a gente vai viver muito mais. Então, assim, por baixo eu devo ter mais 40 anos de vida pela frente. Então, como eu uso esse tempo de uma forma inteligente para fazer a gestão do meu dinheiro? Então, é o quê?
vivendo gastando muito menos do que eu ganho, né? E para poder alongar esse meu bem-estar. Então, a gente tem que encontrar um bem-estar, um padrão de vida que tenha um padrão de gastos que permita que esse padrão seja continuado por mais tempo. Então, esse é o meu objetivo financeiro. Disciplina também, muita, né? Bastante disciplina. Tempo, disciplina, organização, vamos dizer que seriam uns pilares básicos. E assim, o que eu falo muito, assim, principalmente ali para as minhas seguidoras, né, que é um relacionamento mais Dinheiro próximo. Com Atitude é o canal dela. É isso aí, assim, 80% são mulheres ali, que têm uma identificação muito, assim, com o meu universo, o meu contexto, que a gente precisa dar vida aos nossos objetivos. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de guardar dinheiro? Porque elas não têm clareza dos objetivos de vida. Porque o investimento, o que ele traz? Ele traz um benefício. O consumo traz um prazer. Então, essa disputa ela é muito desleal às vezes, porque o prazer é algo que você sente no momento e o benefício você só vê no futuro. Quanto mais tangível você torna os seus objetivos financeiros, mais essa disputa se torna leal. Então, se você tem ali um gasto bobo, né, ele é repensado se o seu objetivo tem um significado maior. Então, vou dar um exemplo. Você quer um sapato novo, talvez você pense 2 vezes se você tem o objetivo de uma viagem com data marcada, com o hotel que você quer ficar, com o tempo, né, quantos dias você vai, os lugares que você quer visitar. Aquilo se torna tão real que aquela compra, aquele prazer do sapato novo naquele momento, ele vai ser menor do que o benefício que você vai ter daqui 6 meses. Então, eu falo isso muito. Assim, o primeiro passo para você começar a juntar dinheiro é você ter clareza do que você quer fazer com ele. Ninguém pode ser colecionador de dinheiro. A gente poupa dinheiro, a gente, né? Com equilíbrio também, não deixando de viver tanto no presente, por conta das economias, vamos dizer assim, por conta desse processo de guardar dinheiro, e também nem gastando tudo no presente e deixando o futuro em falta. Porque é exatamente isso, assim, também você guardar o dinheiro sem nenhum propósito, Mas o propósito da independência financeira já não é um excelente propósito? Deveria ser. Eu acho que, assim, eu vou contar até uma história aqui, né? Quando eu percebi que o dinheiro ele era muito mais do que só comprar coisas, né? Porque eu falei de 2 exemplos aqui, quando eu quis comprar meu carro e quando eu quis comprar meu apartamento ainda solteira. Eu percebi a importância da independência financeira quando eu não pude agarrar uma das oportunidades profissionais mais incríveis que passou na minha frente por 2 vezes. Né? Eu trabalhava num lugar muito bacana, era legal, mas eu tinha um sonho de trabalhar numa instituição financeira. Na época era uma instituição super destacada, eu achava as pessoas que trabalhavam lá descoladíssimas e era meu sonho trabalhar naquele lugar, né? E eu fui chamada para trabalhar lá, fiz uma série de entrevistas, aí eles tinham um modelo de remuneração na época, até pouco tempo, ela nem existe mais como ela existia antes, essa instituição, e era um modelo de partnership. Então, eu chegaria lá e teria uma ajuda de custo mínima com a possibilidade de me tornar sócia do negócio ao longo do tempo. E aí, eles queriam muito que eu fosse, era o sonho da minha vida trabalhar lá, e eu falei, olha, mas eu não consigo vir com esse salário. Porque eu morava com a minha mãe, eu era a única fonte de renda da casa, então, por mais que eu tinha consciência e não tinha uma vida super, né, vida louca, eu tinha ali uma coisa que não me dava essa flexibilidade, eu não tinha dinheiro guardado pelo menos por 6 meses, 1 ano, para me dar, né, a atração necessária para poder começar a ganhar mais na instituição. E aí eles falam, mas quanto que é as suas despesas? Me conta aqui, vamos lá, vamos ver e tal. E aí, assim, eu não pude aceitar a proposta, não dava, não cabia dentro da minha realidade. E aí eu fiquei super chateada, chorei muito, eu falei, meu Deus, né, como é que eu deixo uma oportunidade dessa passar, porque eu não tenho ali uma reserva, né? E aí, depois daquele dia, eu decidi, eu nunca mais vou deixar uma oportunidade passar por eu não estar preparada para ela. E aí, depois daquilo, aquilo virou não uma obsessão, mas virou uma meta muito clara
de eu poder fazer as minhas escolhas ao longo da vida. Hoje eu me considero uma pessoa independente financeiramente para eu poder escolher as coisas que me agradam profissionalmente, pessoalmente, porque aquilo para mim foi uma lição. Eu acho que quando eu falei que a independência financeira está muito mais em você poder escolher, é disso que eu estou falando, da gente poder escolher ir para uma profissão que a gente ganhe menos, mas que aquilo vai brilhar aos nossos olhos, da gente poder se libertar de uma relação tóxica porque a gente é dona do nariz e a gente está ali naquela relação não por essa dependência, isso não pode ser uma variável que pese numa decisão de uma mulher, que a gente possa tirar um ano para pensar na vida, que a gente possa escolher ficar em casa cuidando dos filhos, seja qual for a escolha, ninguém tem o direito de julgar e a gente tem o direito de usufruir dela quando a gente conquista a nossa independência. Perfeito. E uma coisa importante para a independência financeira também é você eleger também bons assessores e boas instituições financeiras, né? Eu vi uma pesquisa da Ambima em que 95% dos brasileiros investem ainda da forma financeira que tradicional, via bancos e tal, porque julgam que corretoras são inseguras. Nos Estados Unidos, segundo a Ambima, 95% das pessoas investem via instituições financeiras como corretoras e 5% via bancos. O que você atribui essa disparidade assim tão forte? Eu acho que é maturidade de mercado. Eu acho que assim, tem uma estrutura de mercado diferente Brasil e Estados Unidos se a gente comparar. Se a gente olhar 10 anos atrás, nem precisa ir tão longe, 5 anos atrás, a gente tinha uma outra forma de acesso das pessoas à informação. Dá para afirmar que nos últimos 5 anos isso mudou. Então, a gente tem muito mais instituições vindo para o mercado. A gente falou de novas, várias pessoas falando sobre essa temática. Instituições mais tradicionais têm repensado seu modelo de distribuição, abrindo a arquitetura dos seus produtos de investimento. Então, acho que é um movimento natural e as pessoas vão perceber esse movimento. E eu acho que tem um outro fato super importante, que é um dado que a gente lançou agora no raio-x do investidor desse ano. O principal motivador que levou as pessoas a pensarem em investimento ou a poupar mais o ano passado foi a redução da taxa de juros. Então, também a gente está num cenário, eu escrevi isso na minha coluna no Valor Invest, sobre isso. A gente está num cenário que todos nós de mercado esperamos por anos. A gente tem uma taxa de juros que se iguale às outras economias. E isso está fazendo com que as pessoas se sensibilizem mais. Então, o que deixar o dinheiro na poupança hoje rendendo umas jujubinhas no final do ano, ninguém não mais. E mesmo aqueles produtos mais conservadores. Então, o que a gente tem dito muito olha, você tem que ou você ganhar mais na proporção da redução da taxa de juros ou gastar menos. É a única matemática. Porque não dá mais para viver de renda, né? Aqueles rentistas colocavam dinheiro lá e rendia 14%, 15% ao ano sem nenhum risco. Essa doçura dos investimentos não existe mais. A gente está entrando numa outra dinâmica de mercado em que as pessoas vão ter que aprimorar, né? Tratar o paladar para esse novo apetite que todo mundo vai ter que degustar em algum momento. Então, acho que tem um novo contexto que vai fazer com que as pessoas cuidem mais. E eu acho que também é super positivo a gente ver mais players, né, mais agentes de mercado, novos modelos de negócio despertando a atenção do investidor. Mas o alerta que eu sempre faço é o seguinte, tenha sempre um senso crítico. Né? Ninguém sabe melhor dos seus objetivos do que você mesmo. Você vai ter ali uma pessoa, um especialista para te ajudar na condução daqueles objetivos. Não dá também para a gente chegar na frente, seja numa corretora ou no banco tradicional, seja numa fintech, e perguntar, olha, o que vendeu mais aí hoje? Né? O que está rendendo mais? Eu acho que esse tipo de discurso não é inadmissível hoje em dia. A gente tem que, o primeiro investimento que a gente tem que fazer é conhecer o que a gente, né, para onde vai o nosso dinheiro. A gente trabalha 50 horas por semana, né, e não dedica meia hora da semana para cuidar do dinheiro. Isso não faz muito sentido.
E a gente aprendeu só a ganhar dinheiro e não aprendeu a preservá-lo. Acho que agora a gente está na onda de ensinar as pessoas a preservar mais. Perfeito. Então, resumindo aqui, que a gente aprendeu hoje com a presença da Ana Leone, primeiro temos que ter disciplina para poder construir um patrimônio, ganhar mais do que se gasta, investir com qualidade o dinheiro, informação, né? Saber onde é que está colocando o seu próprio dinheiro e que dinheiro é independência, é liberdade. Primeiro para você saber com quem você quer estar, como você quer estar, onde você quer estar, e para isso você tem que ter metas sempre bem claras, para que o prazer não fique à frente do benefício. Estamos falando aí de consumo e investimento. E assim você poder ter equilíbrio, ter uma vida financeira mais saudável e poder de fato ser quem você é de verdade. É isso. E uma dosezinha de ousadia para nós mulheres vai fazer muito bem. Ousadia em que sentido? Da gente saber os nossos potenciais, no que a gente na carreira e pleitear. Faltou isso. Faltou a gente determinar, sentar à mesa, negociar salário, posição e o que a gente vai fazer de fato e parar de, às vezes, nos submeter a uma profissão também que não pague nem nossos custos fixos, para que a gente não possa depender de cheque especial, cartão de crédito, tudo mais, que daí já é assunto para uma outra temática. Não é mesmo, Ana? Muito obrigada pela tua presença, viu, aqui na Forbes Mulher, falando sobre um tema tão sensível, desmistificando agora essa questão de que dinheiro é tabu, porque muitas vezes, muitas mulheres, enfim, não falam de dinheiro com suas amigas, falam sobre tudo e não falam sobre dinheiro. Dinheiro ainda é um grande tabu. Falam sobre sexo e não falam sobre dinheiro. Então, desmistificar isso, tirar um pouco essa sombra que tem em volta do dinheiro e falar abertamente, né? Como eu quero estar daqui a alguns anos, onde eu vou estar, com quem eu vou estar. E para isso, só você traçando um plano de independência. A gente tem que aprender a ousar prosperar. Muitas vezes a gente é o nosso próprio limitador. A gente é capaz de prosperar, a gente topa o jogo, a gente topa isso de forma muito mais sustentável do que os homens, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Vamos trazer a Ana aqui mais vezes para falar um pouco mais sobre esse processo de independência, que é um tema que eu amo de paixão. Obrigada, Ana. Muito obrigada, gente. Obrigada, até o próximo programa.